Está no ar oficialmente a 4ª temporada do quê? Na Mira do Oscar. Aplausos, por favor. Aplausos. Eu sou a Anny Cascais. E eu sou a Rafaele Frois. E nós estamos aqui há 4 anos esperando por esse momento. O momento em que nós vamos ter a honra de poder falar do quê? Do Brasil no Oscar. Tem coisa melhor, Anny Cascais, a gente começar 2025 com uma notícia maravilhosa, que é ver um filme brasileiro, né, super bem produzido, com uma história muito brasileira, ganhando destaque no Oscar, que é a maior premiação do cinema mundial. É isso aí, ainda estou aqui, tomou conta do mundo e claro, a gente vai falar muito sobre isso ao longo dos nossos 4 episódios dessa temporada aí de 2025, mas para começar a gente vai introduzir aqui o porquê da gente vir aqui todo ano falar sobre o Oscar, porque essa é a maior premiação mundial, né, cinematográfica, que dá reconhecimento aí a muitos diretores, atrizes, atores, todo mundo que está envolvido nessa esfera aí do cinema, e por isso é tão importante, né? A premiação desse ano vai acontecer no dia 2 de março, Rafaele, 2 de março. Mais conhecido como Domingo de Carnaval, galera. O grito de carnaval esse ano é o quê? And the Oscar goes to Fernanda Torres. Exatamente, a gente está aqui esperando esse momento e na torcida. Exatamente. E por que a gente também traz muito essa visão sobre a premiação para cá? Pro Imirante, também pro nosso podcast, porque é importante que a gente também traga um pouquinho de outros filmes, outras culturas que também são retratadas nas telonas e que ganham destaque aí ao longo do Oscar. E a galera, né, passa ali o ano inteiro, tem filmes que estão sendo produzidos há mais de 2 anos, né, como o Wicked, que está sendo produzido aí há mais de 1 ano e meio, quase 2, e aí esse ano conseguiram, né, conquistar aquele reconhecimento, que é uma indicação que para muitas pessoas significa a coroação de 1 ano de trabalho, de uma dedicação, né, de um projeto ali que muita gente apostou financeiramente, muita gente apostou também com o coração e que faz, né, com que milhares de pessoas vão aos cinemas, né, para poder conferir, se apaixonar e se encantar como todos nós. É isso, Rafa. E além disso, o Oscar, apesar de ser essa premiação aí super importante, que dá todo esse reconhecimento, né, a todos os envolvidos nesses trabalhos que são dificílimos e extensos, é uma premiação que está aí quase centenária, né? Quase 100 anos de Oscar já, daqui a alguns anos a gente vai estar fazendo esse episódio especial, mas também é uma premiação que todo ano é marcada por algumas controvérsias, esse ano não foi diferente. Com certeza vocês já ouviram falar aí muitas polêmicas em relação a isso, mas se você não ouviu falar, a gente vai te contar tudo em poucos minutos. Fica aqui nesse episódio que a gente vai falar aí sobre as polêmicas desse ano, envolvendo um nome em específico, que é a Carla Sofia Gascon, né, Rafael? Exatamente. Para quem não conhece, para quem tá de fora aí do meio, a Carla Sofia Gascon é a grande estrela do filme Emília Paris, uma produção francesa, mas que está sendo veiculada pela Netflix, e que ela ganhou as manchetes aqui do Brasil, principalmente nos últimos dias, e depois isso acabou estourando por todo o mundo, por conta de declarações polêmicas, por conta de comportamentos também muito polêmicos, que vieram à tona aí em meio a essa corrida para definir quem vai ser a grande vitoriosa na categoria de melhor atriz. É importante ressaltar que a Carla Sofia Gascon é uma das principais, né, concorrentes da Fernanda Torres, e a gente vai explicar o porquê que ela é uma das principais concorrentes, mesmo sabendo que tem outro nome ali que também tem muita chance de ganhar. Mas por que a gente está falando um pouquinho dela? Porque o nosso queridinho Ainda Estou Aqui foi um filme que também acabou se envolvendo aí no meio das polêmicas por conta de algumas coisas que a Carla Sofia falou. E antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, é importante ressaltar que essa edição do Oscar, ela já começa bem polêmica, bem conturbada, antes mesmo da Carla Sofia, já que esse ano as indicações para a premiação tiveram que ser aí, né, Anny? Precisaram ser aí um pouquinho adiadas, né, por conta dos incêndios florestais que atingiram Los Angeles esse ano. E, como todo mundo sabe, aquela cidade respira, né, produções cinematográficas, respira o cinema. Então, muitos artistas, muitas pessoas que trabalham diretamente com a premiação foram prejudicados. E por isso foi adiado, mas acabou acontecendo. E agora já acontece no dia 2 de março, o grande dia do Oscar, que talvez, né, teremos aí boas notícias para o Brasil.
Exatamente. Muita gente da indústria foi afetada por esses incêndios. A data de anúncio dos indicados precisou ser adiada. Exatamente. Demorou um pouquinho para saber de fato, para poder confirmar essa lista, confirmar a indicação que a gente estava torcendo, que era a Fernanda Torres, e que veio uma grande surpresa também, né? Porque a gente estava apostando muito em melhor atriz e na categoria de melhor filme internacional, e de brinde, um grande bônus veio pra gente a indicação na principal categoria do Oscar, que é a categoria de melhor filme. Ainda Estou Aqui também está nessa lista, então por isso o Brasil está assim em festa. Só essa indicação pra gente já representa uma vitória, já representa um reconhecimento ao nosso cinema nacional, mas como o Rafael falou, tivemos aí alguns episódios que quiseram manchar a imagem do nosso filme e estão diretamente relacionados com o filme Emilia Paris, né, com a Sofia. E essas confusões, digamos assim, elas vieram à tona e ganharam ainda mais intensidade, porque brasileiro, Rafael, não é uma pessoa que leva desaforo, que escuta calado. Então, a partir do momento que começaram a surgir algumas polêmicas em relação a ela, milhares de brasileiros invadiram as redes sociais dela para comentar, para defender Fernanda Torres, no calor da emoção. Sim, né? Porque brasileiro, uma coisa que não perdoa é o dedinho ali pra tá tweetando, pra tá mandando aquela mensagenzinha no direct lá do Instagram, porque assim, todo mundo conhece o Brasil como uma grande máfia digital, e a gente sabe que nós não somos uma máfia digital, eu só queria deixar isso um pouco claro, mas a gente tem uma presença muito forte nas redes sociais, né? O Brasil é conhecido por ser um país muito engajado nesse quesito, e claro que quando envolve um tesouro nacional, que é a Fernanda Torres, afinal de contas, ela é uma atriz super consagrada do nosso país, né? Já conquistou inúmeros prêmios, é conhecida por inúmeras produções brasileiras. Aí a galera falou, não, mexeu com Fernanda Torres, mexeu com a filha de Fernandona, a gente precisa fazer alguma coisa, né, Anne? Mas vamos explicar como que nós chegamos até aqui. É importante a gente falar que Emilia Paris chegou ao Oscar sendo o grande favorito da edição, porque foi o mais indicado. Teve 13 indicações, né? 13 categorias aí, de 20 e poucas que a gente tem, é um número bastante significativo. Exatamente. E, além de tudo isso, a Carla Sofia Gascon, ela chegou também ao Oscar como a vencedora da categoria de melhor atriz no Festival de Cannes. Isso deu uma força para ela, mas de outro lado nós temos Fernanda Torres, que ultrapassou ela, né, a Carla Sofia Gascon no Globo de Ouro e venceu a categoria também de melhor atriz. Então, a figura delas duas já ficaram aí como um grande embate, um grande duelo, né, principalmente aqui no Brasil pra gente, as outras indicadas até ficaram meio apagadas porque a gente só se falava na principal concorrente da Fernanda Torres. E aí, em uma entrevista, a Carla Sofia pediu ajuda à Fernanda, né, dizendo, olha, os brasileiros estão aqui nas minhas redes sociais, mas eu não te odeio, eu quero inclusive que tu me ajude a controlar esse povo, porque eles estão muito eufóricos e tal, e pá. E aí, os brasileiros, né, essa tropa, tal qual eles fazem no Big Brother, Rafael, de que não importa se a pessoa é pipoca, se é famosa, quando é anunciado, que a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ir lá nos tweets antigos. E aí foi isso que fizeram com a Carla Sofia Gascon e descobriram alguns comentários racistas, alguns comentários que deixaram um pouco também a comunidade LGBT abalada, apesar de que a Carla Sofia, ela também tem um impacto histórico no Oscar, porque ela é a primeira mulher trans indicada. Então, ela vinha com toda uma bagagem de luta, de representatividade, só que esses tweets que surgiram fizeram as pessoas darem um passo para trás, tipo, opa, por que ela tá falando essas coisas? Como assim? E aí ela começou a receber realmente uma onda de hate. E é importante ressaltar, né, Anne, que esses tweets que a Carla Sofia falou, inclusive mancharam, né, foram tweets ofensivos aí contra uma colega dela de filme da Emilia Paris, que é a Selena Gomez. Ela falou mal da Selena Gomez em um tweet, falou mal de pessoas negras, falou mal de pessoas trans, enfim, ela deu realmente um show de preconceito naquelas declarações, e obviamente a gente vive um momento muito delicado no nosso mundo, né? Onde a cada dia que passa, essas pautas são ainda mais importantes, como elas devem ser mais importantes, e ela, sendo uma mulher trans, acabou se vendo aí no meio de toda essa situação, uma pessoa que, na teoria, deveria estar ali do lado, ajudando a defender as minorias, acabou sendo vista como uma grande vilã.
e acabou também atingindo algumas religiões. Exatamente. Porque ela é budista. Só que esses comentários também tinham algumas alfinetadas e comentários considerados intolerantes mesmo, né? Intolerância religiosa contra outras religiões, né? Que não a dela, e isso também abalou um pouco aí a figura dela como indicada ao Oscar, tanto é que isso apresentou algumas reações, como, por exemplo, a Netflix removeu ela dos materiais promocionais do filme. A divulgação não está mais sendo feita com ela, inclusive a Netflix também falou que não vai mais bancar a participação dela em eventos, né? Nos eventos que estão acontecendo nas prévias e no próprio Oscar também. Exatamente, porque quando uma pessoa ela é indicada por uma produtora, a produtora tem todo aquele cuidado, né, de fazer, pagar hospedagem, pagar hotel, pagar tudo. A Carla Sofia é uma atriz espanhola, então tem a questão do deslocamento, e é uma coisa muito, muito curiosa, porque todo mundo achava que depois de tudo isso, ela poderia renunciar, né, à indicação, poderia dizer, não, pessoal, não quero mais ser indicada, e muito pelo contrário, ela disse que vai até o fim com a indicação, que a indicação significa muito para ela. Ela chegou a dar algumas entrevistas em alguns outros veículos de comunicação internacional, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, chegou a chorar, disse que estava muito preocupada, sofrendo represálias, que a família estava presa em casa há alguns dias, não conseguia sair, com medo. Enfim, ela tentou, ali, de certo modo, apagar o fogo com essas declarações, mas não ajudou muita coisa, porque logo depois a Netflix veio e cortou toda a ajuda financeira que teria que dar para ela por conta do Oscar. E aí, obviamente, no dia 2 de março, a Carla Sofia vai estar lá presente, junto com as outras indicadas. E uma coisa muito importante da gente falar, Anne, a gente está falando aqui da Carla e da Fernanda como as duas principais rivais. Mas existe uma terceira atriz, que é a Demi Moore, que é uma das mais cotadas, inclusive, para também ser a grande vencedora na categoria de melhor atriz, que a Fernanda está concorrendo. Mas por que a gente está travando essa pequena batalha em relação a Emilia Paris e Ainda Estou Aqui? Porque ambos concorrem na categoria de melhor filme internacional. Então, como Ainda Estou Aqui vem com uma campanha muito forte, desde os principais festivais, como Cannes, Veneza, assim como Emilia Paris, acabou que Carla e Fernanda se tornaram ali dois grandes exponentes, né, dessa categoria, trazendo ali um pouco mais da cultura do filme que Emilia Paris retrata, que é um filme francês, que também é uma outra polêmica, que fala de uma cultura mexicana, e Ainda Estou Aqui, que é um filme brasileiro que fala da nossa cultura e fala de um período aí muito importante da nossa história, que é a ditadura militar. É isso, e a gente tem Carla Sofia com Fernanda Torres na categoria de melhor atriz, como a Rafa falou, os dois filmes que elas representam na categoria de melhor filme internacional e de melhor filme. Então, assim, todas as categorias, né, que Ainda Estou Aqui está de alguma forma representado, o filme Emilia Paris também está. E assim, a Carla Sofia Gascon, ela tem um histórico, assim, como a Rafaela estava falando, tem uma questão aí sobre os países envolvidos, né, nessa questão. A Carla Sofia Gascon, ela é espanhola. Só que em 2009 ela foi morar no México, então ela se considera mexicana por adoção, como ela fala. E assim, ela já tinha alguns trabalhos na Espanha, mas foi só quando ela foi para o México que realmente a carreira dela despontou aí. Então, por isso que ela realmente, né, representa o país México, mas a gente sabe que isso já gerou alguns comentários também em relação a isso, em relação ao que o próprio filme retrata, né? E uma coisa interessante também de falar sobre Emilia Paris é que o diretor do filme, ele queria uma outra proposta no começo, né? Ele queria colocar um homem ali para representar, porque o filme, ele se cruza com a história da Carla Sofia Gascon, porque ele fala de uma pessoa trans também, exatamente, né? Que inclusive era uma pessoa envolvida com narcotráfico, né? E aí que depois passa por essa transição de gênero. E a Carla Sofia, ela também passou por isso. Então ela falou, não, eu posso interpretar esse papel. Eu me coloco à disposição e vai dar certo. E o diretor topou e ele fala que ele não sabe mais onde termina Emilia Paris e onde começa a Carla Sofia Gascon, porque ficou uma história realmente muito cruzada. Exatamente. E é importante ressaltar, né, que Emilia Paris saiu dos grandes festivais, né, que são termômetros aí pro
pro Oscar, pro Globo de Ouro, pro Critics' Choice, que são grandes, né, premiações do cinema mundial, muito favorito, justamente por conta dessa relação que é muito semelhante da Carla Sofia como pessoa com a da Emilia Paris. E o filme por si só, mesmo sendo um filme muito polêmico desde o início, a gente tem um filme que fala sobre cultura mexicana, no qual o diretor é um francês. E a gente tem atrizes que no caso é a Carla Sofia, que é metade mexicana, metade espanhola e morou no México. Temos a Selena Gomez, que ela ela é latina, mas ela não é, de fato, não nasceu no país latino, ela é descendente de latinos. E temos a Zoe Saldanha, que também não é nascida em nenhum país latino, mas acabou interpretando uma personagem mexicana. E mesmo com esses detalhes, assim, ele foi super bem visto, super bem avaliado, e só quando chegou realmente um pouquinho mais perto aqui da premiação do Oscar, do Globo de Ouro, é que a galera começou a dizer assim, tem alguma coisa errada aí. Por que um filme, né, que tem essas características, que não versa sobre a cultura mexicana, tá tão bem representado, e por que tá tendo todo esse hype, sendo que não deveria ser assim? E aí começaram a surgir, obviamente, as polêmicas que levaram Carla Sofia do topo do mundo para talvez um dos períodos mais decadentes da sua carreira. Pois é, e agora, faltando aí menos de um mês para a premiação, a gente com certeza ainda vai ter algumas reviravoltas em todo esse caso, e vamos ficar aqui acompanhando junto com vocês, né? De 3 indicações que esse filme levou, a gente deve ver aí os impactos no dia 2, do que ele realmente vai levar ou não, depois de tudo isso que aconteceu, né? E a gente não pode deixar que isso também tire o brilho que a gente está tendo esse ano. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar um pouco com essas polêmicas. Vamos falar de coisa boa. No impacto histórico que tem a indicação de Ainda Estou Aqui no Oscar, né, Rafa? Porque, afinal de contas, meu amor, é isso que importa pra gente. A gente passou aqui 3 edições esperando o momento de poder dizer que o Brasil está no Oscar. Finalmente esse momento chegou, e é nisso que a gente vai focar. Exatamente. Para quem ainda não assistiu Ainda Estou Aqui, ele é um filme que se passa ali na época da ditadura militar. E ele é um filme dirigido pelo Walter Salles, que muita gente conhece aí por grandes produções do cinema, como Central do Brasil, que teve como a principal atriz, né, a principal figura do filme, a Fernanda Montenegro, que é mãe da Fernanda Torres. E esse filme é muito significativo porque Central do Brasil foi um filme que quebrou muitas barreiras, trazendo também um pouco da cultura, principalmente nordestina, para os Estados Unidos, para a Europa, e acabou vencendo grandes prêmios, né? Conquistou uma indicação inédita no Oscar, e 20 anos depois, a história se repete, ali com o Walter Salles como, né, uma figura muito importante, já que o filme surgiu de um desejo dele, né, da adaptação de um livro do Marcelo Rubens Paiva, que é filho do Rubens Paiva, que é uma das figuras mais importantes ali da trama, e fez algumas audições com algumas atrizes. Não seria a Fernanda Torres inicialmente, acabou que a outra atriz acabou desistindo do projeto, e a Fernanda veio para fazer esse papel e se tornou aí a grande estrela, né, do filme, e conquistou a tão merecida indicação, porque o filme, assim, gente, não é porque eu sou brasileira não, Anny, porque, assim, o filme, ele é realmente uma obra-prima. E era pra ser a Fernanda, né, gente? A gente tá acompanhando aí esse grande reconhecimento. Não é Sueli. Aos 59 anos de idade, no seu auge, você aí aos 19, querendo que tudo na sua vida se resolva. Exatamente, galera. Nunca é tarde pra você conquistar aquilo que você tanto quer. É isso. E a gente deixou dos pontos altos desse episódio pro final, porque, Rafael Frois, no elenco de Ainda Estou Aqui, a gente tem um pouquinho de Maranhão também. Meus amores, respeite o melhor estado do Brasil. Exatamente. E a gente tem uma surpresa, um vídeo de alguém que fez parte desse filme. A gente tá muito chique, galera. Uma parte muito importante. Ele enviou um vídeo exatamente para esse momento, e a gente vai mostrar para vocês agora, para vocês descobrirem de quem a gente tá falando. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Saboia, eu faço o Pastor Rubens Paiva no filme Ainda Estou Aqui, e estou muito feliz com essas indicações do filme, né? É um momento histórico para o nosso cinema. A gente tinha uma certa expectativa a torcida, né, para melhor filme internacional, melhor atriz,
mas a gente não esperava melhor filme, que é o prêmio máximo do Oscar, né? Então isso foi uma surpresa maravilhosa. E também ver a recepção do filme. Eu tenho tido relatos de pessoas da Europa, Estados Unidos, América do Sul, de relatos de salas cheias, onde o filme passa e me comove. Então, muito lindo ver o nosso cinema tão acolhido, tão abraçado, né? E espero que isso impulsione ainda mais nosso cinema. Muito feliz de estar falando com vocês, falando com o Maranhão. Eu sou metade maranhense, meu pai era maranhense, Napoleão Samboia, grande jornalista, autor, e de quem eu herdei uma certa cara de pau necessária para poder avançar nesse meio artístico. E ele deve estar soltando fogos de artifício, né? Felizaço, gritando lá em cima. É isso, gente. Vamos torcer, cruzar os dedos e ver se a gente leva alguma estatueta em março. Então, um beijo. Quarto ano do Na Mira do Oscar, gente. A gente elevou o nível assim, ó, num grau, né, Anne Cascais? Muito. Porque a gente tá recebendo, né, esse vídeo do Antônio Saboia, que é um franco-maranhense, que fez parte desse filme, que já é, assim, um marco na história do cinema brasileiro. É algo, assim, muito especial pra gente, como maranhense, como apreciadora da cultura. E a gente fica muito feliz de ver um dos nossos aí brilhando, ainda mais nesse momento tão importante, né, do cinema nacional. É mesmo, Rafa, e isso dá um ânimo a mais pra gente, né, de acreditar realmente no nosso potencial, na nossa cultura e exaltar isso, exaltar o papel importante que tem quando alguém vai lá e investe no cinema brasileiro e reconhece as pessoas que estão aí há anos trabalhando para isso acontecer. Então, sem dúvidas, é algo muito marcante pra gente. Agora, assim, de tudo que a gente falou aqui, eu queria promover uma reflexão, Rafael. Eita. Senta que lá vem história. O teu passado digital te condena, como o da Carla Sofia Gascon condenou ela? Não, porque eu já tive outras contas, né, no X, antigo Twitter, já paguei, né, porque eu era um pouco mais ativa em relação a umas bandas que eu gostava e tal, que eu não vou revelar, né, não vou me expor. Apaguei e hoje em dia eu tenho uma conta assim um pouco mais restrita. Então, se eu morresse hoje em dia, ninguém saberia dessa conta. Ninguém acharia tweets antigos. Não. Só iriam achar coisas boas na internet, tenho certeza. Olha, e tu, gente, Anne Cascais? O meu mesmo que não. Até porque para eu conseguir me adaptar ao universo do Twitter, que é um universo pesado. Se você usa Twitter, você sabe do que eu tô falando. Você se depara ali com coisas que você nem imagina a qualquer momento do dia. Eu demorei um pouco. Tô um pouco preocupada com o que tu tá vendo no Twitter. Eu não sei se é meu algoritmo que tá. Eu não sei o que acontece, mas me. Vou marcar o Elon Musk aqui pra dar um jeito, me bota talvez. Umas coisas assim que eu fico, gente, mas precisa. Eu comecei a usar Twitter não faz muito tempo, não, galera. Então, assim, não tem só besteira. Não tem nada que alguém vai pegar e dizer, meu Deus, jornalista maranhense, é acusada de não. Não tem nada disso. Inclusive, falando em rede social, galera, a gente quer deixar aqui pra vocês também as nossas redes sociais. O meu é @RafaelFrois e o da Anne é @Anne Cascais. Vai aparecer aqui no final, na telinha, para vocês acompanharem um pouco mais do nosso trabalho. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre algum dos assuntos que a gente está falando aqui hoje também pode mandar mensagem pra gente, que a gente está à disposição. É isso, interage aqui com a gente, claro, aqui no vídeo, conta o que você achou, o que você tem achado dessas polêmicas aí do Oscar desse ano. E a gente quer saber também qual é a sua torcida nas outras categorias. A gente ainda tem muita coisa aqui para falar e a gente vai voltar na semana que vem para continuar falando muito sobre essa premiação aí de 2025, né, Rafa? Exatamente, afinal de contas, o Oscar ele tem muito assunto. Esse ano a gente está com bastante coisa para explorar e a gente quer também muito saber qual a opinião de vocês em relação ao filme Ainda Estou Aqui, se já assistiram, se ainda não conseguiram ver, o que acharam da história, do enredo, se vocês acham que talvez a Fernanda vai levar ou não vai levar. Também contem aqui pra gente, porque semana que vem a gente vai trazer um outro assunto, né, um outro tópico bastante importante aqui pra gente discutir. E aí a gente quer, claro, a participação de vocês. É isso, gente. Conta aqui e até o próximo episódio. Tchau!